Pronto, sequência. Por que que eu vou começar com esse material? Olha a importância dele, tá? Isso aqui é como o Enem enxerga a redação e ele passa para o candidato que vai fazer a redação, como é que o candidato tem que enxergar também a redação. Por exemplo, quando ele fala sobre o tema aqui, ó, ele é muito claro quando ele diz que constitui o núcleo das ideias sobre os quais o ponto de vista se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então, o que é que o Enem explica? Ele explica que o próprio tema do Enem já é uma delimitação de uma discussão maior. Então, você tem que entender que, por exemplo, persistência da violência contra a mulher. O assunto maior é a violência contra a mulher. Só que ele recorta, ele fala por que que isso persiste. Entendeu? A lógica é essa. E aí ele explica para o aluno, para que não haja dúvida, o que ele entende por tangenciamento, que afeta diretamente a competência 2, e extrapolação ao tema, né? Fuga ao tema. Olha o que ele diz sobre o tangenciamento. Ó. Tangenciamento para o Enem significa abordar parcialmente um tema, ou seja, ele tem vários aspectos a serem falados, mesmo sendo um recorte, e você só aborda uma perspectiva. Foi, Maria, exatamente a redação que você me mostrou hoje à tarde, quando a gente pensa em falar uso excessivo e as consequências do uso da tecnologia, né, do celular. Então, se você se concentra só no uso excessivo ou só nas consequências, você está tangenciando o tema. Se você não aborda tudo na introdução, também, porque a introdução mostra o caminho que você vai seguir, o roteiro que você vai seguir até o argumento. Aí, dentro dessa lógica, ele fala desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. Como é que acontece isso em temas mais categóricos? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estejamos falando aqui da violência contra a mulher, né? O tema que eu já citei. E aí Uhum. vocês, ao invés de falar da violência contra a mulher em si, você fala só sobre o patriarcalismo, a cultura patriarcal brasileira, como ela norteia as ações de sociedade, tudo sobre o patriarcalismo. Quando você se concentra só nisso, você está fugindo ao tema, porque o tema não está falando sobre patriarcalismo, ele está falando sobre violência contra a mulher. Ah, Diego, mas eu vou tratar do patriarcalismo como uma causa, especificamente. Aí tudo bem. Se você trata como uma causa, mas atrelando a perspectiva da violência contra a mulher, você está dentro do tema. Se você recortar demais ou extrapolar, se concentrando no outro aspecto que está ligado ao tema, margeando, mas não é o tema em si, você está extrapolando ao tema, fuga ao tema. Então, olha a nota que ele dá da competência. Isso é importante para a gente. Se não me engano, ele coloca em 120. Aí o Enem dá algumas recomendações para quando o aluno vai ler a proposta de redação do próprio Enem. Isso só existe na proposta do Enem, tá, pessoal? Algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Olha a sequência que ele coloca. Leia com atenção. A proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Por que isso é importante? O Enem tem uma dinâmica de elaboração de textos de base e ele faz essa elaboração justamente para que o aluno entenda qual é a discussão. Você não pode cair só num e muito menos se isentar de ler a proposta de redação. Aí ele fala, reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. Aí entra o seu ponto de vista, ou seja, se eu digo que a violência contra a mulher persiste, e eu falo que isso persiste por causa da cultura brasileira, esse é o ponto de vista que eu vou seguir. É esse recorte que eu vou trabalhar na minha redação. Para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defender, os argumentos que você vai usar. Isso a gente já faz na confecção da redação normal. Não copie trechos dos textos motivadores. Agora perceba bem, ele fala não copiar ipsis literis. Você pode interpretar uma ideia e trabalhar essa ideia. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa ou até mesmo seja anulada como cópia, se você realmente transcreve ipsis literis como está lá. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores. O que é isso? Eu interpretei as ideias do texto, só que eu só uso aquilo, não vou além, eu não trago mais ideias que complementam aquilo. Aí isso é considerado realmente uma limitação temática. Ó, você pode se apropriar dessas ideias para construir sua argumentação, tá vendo? Não é proibido. Mas não deve se esquecer de utilizar informações que extrapolem a prova de redação, ou seja, você leve para a prova de redação e sejam relacionadas a uma área do conhecimento. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Sejam relacionadas a uma área do conhecimento, repertório cultural, mas que tenha a ver com o tema. Não pode ser qualquer área do conhecimento, tem que ser uma área do conhecimento que tenha a ver com o tema. Olha aqui as últimas determinações. Selecione a partir de seus conhecimentos próprios, e não apenas dos textos motivadores, informações de áreas do conhecimento pertinentes. Ó, áreas do conhecimento
pertinentes ao tema. É isso que é importante que eu vou trabalhar com vocês aqui, tá? E articule-as de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Informações, citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. Ou seja, o que significa isso? Por mais que você tenha um repertório vasto, mas esse repertório não estiver relacionado com a escolha que você teve do ponto de vista do que você vai defender, ele é invalidado. Ou seja, é variado, é atrativo, mas ele não cumpre a finalidade, ele não ajuda ninguém a entender o que você está querendo defender ali. E aí, por último, ó, mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento ao tema. Então, isso é importante para a gente ter uma noção geral, porque fuga total é quando você está fora do tema. Tangenciamento é quando você não fala sobre tudo que o tema exige ali naquele momento. E aí vem um exemplo claro para vocês entenderem como é o Enem de fato. Está no manual do candidato. Então, assim, se a pessoa prestar atenção nisso e ler com calma do jeito que o Enem ensina a ler, não vai ter dúvida, porque assim, todas as propostas, todos os temas que a gente faz como simulado e tudo mais, não segue essa doutrina do Enem. Olha o tema que ele dá: invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ou seja, quantos núcleos eu tenho? Eu tenho invisibilidade é um núcleo, um assunto que pode ser trabalhado. Registro civil é outro assunto que pode ser trabalhado. Garantia do acesso à cidadania é outro assunto. E cidadania no Brasil é outro assunto. Então eu tenho que achar esses eixos aqui para trabalhá-los de maneira que, quando eu estiver escrevendo, eu ative esses eixos na minha redação. Se eu ativo esses eixos na minha redação, eu vou mostrar para o corretor que eu sei ler a frase tema. De novo, os eixos. Invisibilidade é um eixo. Registro civil é outro eixo. Garantia de acesso à cidadania é outro eixo. E cidadania no Brasil é outro eixo. Aí vocês podem me perguntar: Diego, por que garantia de acesso à cidadania é um eixo e cidadania no Brasil é outro eixo? Porque eu posso falar só sobre garantia da cidadania, acesso à cidadania, e posso falar só sobre cidadania do Brasil, ou seja, qual é a peculiaridade, quais são as características dessa cidadania para o Brasil. Só sobre o registro civil, eu posso falar a importância e tudo mais, a utilização, e só sobre a invisibilidade. Então, como eu posso falar sobre cada um desses aspectos de maneira isolada, eles são os recortes. Agora vem o barato do Enem. Ó. O aluno que sabe fazer isso que eu vou mostrar aqui agora, ele se diferencia dos demais. Porque esses núcleos, eles são ativados nos textos de base do Enem. Se o aluno sabe disso, ele vai ler o texto de base sempre pensando nesses núcleos: invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania, cidadania no Brasil. Vejam bem como é que isso funciona. Aí o Enem dá o exemplo aqui do tema de 2022. Ó. É aquele tema que a gente viu lá. E olha como é que o aluno deve ler o tema. Preste atenção que isso aqui é o segredo para você escrever uma boa redação. Tá? Ele faz isso justamente para captar os alunos que não conseguem ler tão pausadamente, tão estrategicamente. Ó. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9 horas. Tá vendo? Parece ser um texto trivial, você vai lendo e você não entende. Ué, por que serve esse texto aqui? Tem nada a ver com a discussão. Ele já começou de uma maneira para tirar a atenção de quem está lendo a proposta de redação. Aí ele vem soltando aqui, ó, o ouro. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. O aluno comum, convencional, ele passa por isso naturalmente, tá? E ele não faz uma análise da importância dessas informações. Perceba que esse texto traz uma pista, ó. Adultos, velhos e crianças. O que é que ele quer dizer com isso? Que a falta de registro, na verdade, assola muitos brasileiros. Não só brasileiros adultos, velhos, crianças. Todo mundo sofre. Os velhos aqui são mais graves porque eles já estão na fase final da vida e eles passaram toda a sua existência sem, na verdade, existir para o Estado. Aí eu já penso, opa, é um problema de âmbito coletivo.
geral, atinge a todo mundo. E tem pessoas que sofrem com ele há muito tempo. Olha as interpretações que eu estou fazendo, hein? Qual é o núcleo que eu estou trabalhando lá da frase tema? Registro civil, certo? Aí eu venho outra informação importante. Nunca menos de 50 pessoas. Nunca. Ele está falando nunca. Então, o que ele está dizendo é que isso é um problema que afeta muita gente. Porque se não há um dia de descanso, toda vez sempre tem 50, mais 50 pessoas, é porque o problema é muito grave e assola muita gente. Aí ele vem para a segunda parte do texto 1. Olha só. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento, sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Fica óbvio que o núcleo que ele está trabalhando daqueles 4 núcleos que eu mostrei lá na frase tema é o núcleo invisibilidade. Só que ele agrega, ó, zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe. Ou seja, o que ele agrega aqui? Ele agrega a ideia de que as pessoas sem o registro civil não se sentem apenas invisíveis, elas se sentem de fato depreciadas. Entende isso? Então a invisibilidade decorre porque elas não se sentem enquanto cidadãos. Esse é o texto 1. O texto 1 já ativou 2 núcleos. Qual? A importância e a ausência do registro e a consequência de não tê-lo. Então, a invisibilidade e registro. Os 2 núcleos foram ativados. Diego, quais são as ideias que eu posso tirar daqui? Eu posso tirar a ideia de que, de fato, sem documentação você não se sente cidadão e aí o seu princípio, a sua garantia de existir para o Estado, ela simplesmente não existe, né? Ela é inequivocamente inexistente. Então, eu vou para o texto 2 agora. Olha como o texto 2 ele já me revela outra coisa. A lei número 9.534, de 1997, essas informações eu vou anotando ao lado do texto, tá, pessoal? De cada um deles. A lei número 9.534, de 1997, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Está vendo a lógica? Ou seja, é gratuito, ninguém tem problema financeiro e ainda assim existe o problema do registro civil. Então, o X da questão não é o fator financeiro. O X da questão é outro. E a gente tem que descobrir qual é. Esse texto sugeriu uma linha de pensamento, tá? Para argumentação. Aí olha a continuidade dele. Ó. Mapa da invisibilidade no Brasil. Aí ele tem aqui, ó, estimativa do... Tá muito pequenininho. Acho que é do número de pessoas, acho, sem registro de nascimento. É isso mesmo. Aí ele mostra aqui que a região sudeste é a maior em termos de pessoas sem o registro. 1,150 milhão de pessoas. A região nordeste é a segunda, 828 mil. E aí segue, né? Região sul, 399. Região norte, 320. Centro-oeste, 243. Aí o aluno que lê muito pouco, ele vai passar por essa informação e não vai saber tirar proveito dela. Perceba que você pode atrelar um conhecimento de área. Você pode atrelar isso aqui à geografia. Por que geografia, digo? Porque o êxodo rural é que promoveu esse desequilíbrio aqui entre as regiões brasileiras. Lembre-se que o processo de industrialização do Sudeste levou muita gente para essas regiões, ou para essa região especificamente. E aí muita gente, em busca de maior qualidade de vida por causa da industrialização e da urbanização, viu que não é bem assim, não tinha vaga para todo mundo, essas pessoas não queriam voltar para suas localidades e viveram ali à margem da sociedade sem documentação, sem garantia, sem condição de sobrevivência. Por isso que a região sudeste ali está saturada. E a região nordeste? Também por causa das condições que a região nordeste oferecia na época, né? E ainda hoje, com relação a distâncias, a ocupação de espaços de maneira irregular, tudo com ligação direta à questão da migração. Tá? Então eu posso atrelar um conhecimento de geografia e de história. Já é ponto para mim, porque isso não existe aqui na prova, eu estou simplesmente fazendo o link, tá? Eu estou inferindo isso. Eu posso trabalhar esse conceito e usar como comprovação esse dado aqui. Bom, o texto 3, ele é categórico, porque ele só fala da certidão de nascimento, só isso. Ele fala da importância, eles são um documento imprescindível para você tirar a carteira de trabalho, carteira de identidade, título de eleitor, cadastro de pessoa física, além de matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais. Ó.
e a apresentação do documento é obrigatória. Ou seja, o que é que esse texto 3 fala? Ele fala da importância desse documento, porque esse documento deve ser pensado e a totalidade dele, né, deve atingir realmente a totalidade dos brasileiros. Nessa perspectiva, a gente está vendo a importância do registro. Sem ele, você não faz nada em sociedade, tá? Nem tira os outros documentos. E aí vem esse texto 4 que todo mundo deixa passar batido. Ó. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Ou para que serve esse texto 4? Está vendo que ele está mostrando defensoras e defensores? Ou seja, está mostrando uma categoria profissional que luta por essas pessoas. Então, se eu quero fazer uma intervenção, nada mais justo do que usar o Ministério Público, que é quem está dentro dessa perspectiva aqui dos defensores e das defensoras, tá? Eu posso simplesmente usar o Ministério Público ampliando o seu trabalho, a sua atuação, como já é feito em campanha publicitária, para angariar aí mais pessoas e mais condições para tirar a documentação de todo mundo. Entendem como isso é muito sutil? Está nos textos. Olha como eu interpreto e vou tirando ideia deles e vou vendo qual é o núcleo da frase-tema que é ativado, certo? Quando eu descubro, aí eu crio meu plano de texto. Então eu vou falar na minha redação desse jeito aqui, tá? Isso tudo diz respeito à perspectiva de que o aluno tem que ler o texto do Enem de maneira diferenciada de como ele lê um simulado por aí. Porque o texto do Enem tem o princípio da universalidade. Universalização, o que é isso? Toda pessoa, em qualquer lugar do Brasil, tem que ter capacidade de fazer essa redação. E para que isso seja feito, os textos de base têm que dar o caminho. Então, o roteiro, a unidade semântica, isso tudo, nasce da sua leitura do texto de base. Dá para fazer isso com calma? Dá. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Nossas redações não podem ser aleatórias. Elas têm sempre que ter um caminho específico a ser seguido. E você deve entender que caminho é esse. Acha os itinerários, acha os núcleos semânticos e vem ler a proposta de redação do Enem. Porque ela sempre vai te dar linhas de raciocínio para você escrever. Quem não tem nada, daqui já pode construir alguma coisa. Por exemplo, se tem um bom conhecimento de geografia, já pode atrelar essa perspectiva aqui do êxodo rural, que contribuiu para a saturação da região sudeste e a pouca capacidade de prestar assistência à sociedade. Né? Então, tudo dentro da perspectiva que o Enem já fornece para a gente no texto de base. Então, eu vou deixar de ler o texto de base? Nunca. Eu tenho que procurá-lo para ler com calma. Beleza? E isso no que diz respeito à redação. Então, nosso trabalho com relação à redação vai ser identificar esses elementos na proposta de redação e visualizar como é que a gente planeja. Então, na primeira aula, eu queria falar assim sobre isso, tá? Sobre a importância do texto de base do Enem. A gente vai treinar isso com outros textos, a gente vai fazer isso adaptando a nossa escrita, e aí vai ficar com mais sentido para vocês entenderem que o que a gente fazia na sala é só aplicar mediante uma diretriz que o próprio texto oferece. Essa é a primeira parte, beleza? Segunda parte é das questões. Ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Das questões. Como é que a gente vai trabalhar questões do Enem aqui? Para a prova de linguagens. Como eu falei na última aula, vocês têm que treinar questões do Enem sempre pautando-se pela competência diária e a habilidade utilizada. Por exemplo, a competência diária número 1, ela reúne diversas habilidades. No que consiste a competência diária número 1? Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Beleza? H1, habilidade 1, da competência 1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos. Que diferentes linguagens são essas? Verbal e não verbal, linguagem de sinais, linguagem de placas, tudo isso são diferentes linguagens. Tá? E seus recursos expressivos, ou seja, qual foi o recurso utilizado nesse texto que vai me garantir essa interpretação? Como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Agora eu vou partir para a prática e vou mostrar para vocês como é que a gente encontra isso aqui nessa questão. Lembre-se, eu estou analisando os diferentes tipos de linguagem e seus recursos expressivos. Então, qual a linguagem dessa questão aqui? Ó? Linguagem verbal, só tem um texto. Mas quais são os recursos expressivos que foram utilizados? Vejam bem no que consiste esse texto. Ó. A verdade sobre o envelhecimento da população, ou das populações. Tem se tornado popular produzir grandes projeções de redução de prosperidade baseada no envelhecimento demográfico. O que significa isso? Essa frase está na ordem direta. Vamos colocá-la na ordem direta, tá? Seria assim. Produzir grandes projeções de redução de prosperidade baseada no envelhecimento demográfico tem se tornado popular.
Tá vendo como a simples desinversão de uma frase já te ajuda a ler o texto com maior eficiência? Aí você meio que fica travado porque ele usa a inversão. E usando a inversão, ele coloca a parte maior no final da sentença. Aí ele continua. Mas será que isso é realmente um problema? Primeiro questionamento dele. A média de idade dos Estados Unidos é atualmente de 36 anos. Na Etiópia, a média é de 18 anos. O país com o maior número de idosos é a Alemanha, onde a média de idade é de 45 anos. Ou seja, então não justifica dizer que a velhice está atrelada ao empobrecimento da nação. Olha os países que têm mais idosos. Países em que a população mais jovem domina são mais pobres. E aqueles com a população dominante mais idosa são mais ricos. Então, por que teve o envelhecimento da população? Se eu tenho bons exemplos ali em cima. Percebam as duas interrogações, tá, pessoal? Existem pelo menos duas razões. Aí ele vai explicar por que o temor. A primeira é psicológica, em analogia ao envelhecimento das pessoas. Sugere que à medida que as populações envelhecem, tornam-se mais fracas e perdem a equidade mental. Percebam que não é ele falando isso diretamente, não é a opinião do autor desse texto. Ele só está relatando para a gente que há duas razões, e a primeira razão é a psicológica, e aí ele fala que essa razão sugere, não é ele quem está falando, é a razão que sugere, tá? E a outra, a segunda, decorre dos economistas e de um indicador conhecido como razão de dependência, que pressupõe, também sugere e pressupõe. Está vendo que ele não concorda especificamente com essas afirmações? Ele diz sugere e pressupõe. Ele está se isentando. Que todos os adultos com menos de 65 anos contribuem para a sociedade. E todos com mais de 65 anos são um peso. E a proporção de pessoas com mais de 65 anos tende a aumentar. O que esse texto está querendo me dizer? Está querendo iniciar uma reflexão? Ou seja, a gente tem que realmente se preocupar com a questão do crescimento demográfico, do envelhecimento demográfico. Aí ele dá casos que mostram que não. E abaixo, ele diz que mesmo a gente entendendo que não, há duas razões que levam a esse medo. São razões que ele comunga? Ele entende? Não. São razões que existem por aí. Então ele fala, a primeira é psicológica, a segunda decorre dos economistas. Ele fala que essas duas visões é que supõe e pressupõe. Não vou atender não, tá, pessoal? Vamos aqui. E aí o que acontece? Ó? Quando eu me deparo com uma questão como essa, aqui, olha o que o enunciado pede. Ó. A articulação entre as informações do texto, porque lembra que é recurso, habilidade 1? Eu tenho que analisar o recurso utilizado. A articulação entre as informações do texto leva à compreensão de que ele propõe um ou uma. Olha lá. Levantamento das causas do envelhecimento das populações? Não, em momento algum ele fez um levantamento das causas do envelhecimento. Certo? Análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo? Sim, ele fez uma análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo, mas não foi aprofundado e esse não era o objetivo. Isso foi utilizado apenas para confirmar uma visão que ele estava construindo, certo? Então não é essa. Comparação entre a idade da população economicamente ativa do mundo. Não, ele não traça um paralelo entre a população que não é ativa e a população que é ativa. Ele não faz esse paralelo. D. Questionamento sobre o impacto negativo no envelhecimento da população. E essa é a mais evidente, porque de fato você vê duas interrogações perguntando se a gente realmente precisa ter medo com relação ao envelhecimento da população. E ele dá exemplo de países que simplesmente vão muito bem, obrigado, com essa situação, esse contexto. Então, de fato, a articulação entre as informações do texto leva a compreender que ele está propondo um questionamento sobre o impacto. Por que não pode ser a E? Alerta aos economistas sobre as contribuições da população abaixo dos 65 anos. Não, ele não alerta os economistas para nada. Na verdade, ele só usa um exemplo da teoria econômica que causa medo nas pessoas. Então, tem que ser a D, por isso que o gabarito está ali embaixo como sendo letra D. Entenda, a habilidade número 1, atrelada à competência diária número 1, ela analisa o recurso que foi empregado no texto para conseguir determinada finalidade. Tá? No caso, o que ele utilizou aqui é o questionamento. Então, por isso que a letra D é adequada. Essa questão ficou clara para vocês, pessoal? Para mim ficou. Tranquilo. Isso é importante porque assim a gente vai descobrir, opa, ele está vendo o recurso. Então, se ele está vendo o recurso que na verdade faz isso é esse aqui. Beleza?
Olha a próxima. Aqui, ó. Ele lançou a notícia, ó. A ABL lança novo concurso cultural. Diego, como é que você sabe que é uma notícia? Um verbo no presente. Verbo no presente no título denota uma notícia. Né? Conte o conto se aumentar um ponto. Em razão da grande repercussão do concurso de microcontos do Twitter da ABL, o AB Letras, a Academia Brasileira de Letras lançou, no dia do seu aniversário de 113 anos, um novo concurso cultural intitulado Conte o Conto se aumentar um ponto, baseado na obra A Cartomante, de Machado de Assis. Tá vendo que ele está só relatando o que foi que aconteceu? Conte o conto se aumentar um ponto tem como objetivo dar um final distinto do original ao conto A Cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres, ou inferior, que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. Percebam que eles estão usando o Twitter para isso. Né? Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter da ABL, o AB Letras. E aí, olha o enunciado. Preste atenção no enunciado. Já vira ali a alternativa, mas não tem problema não. O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Ele focou no Twitter. Nessa notícia, diz qual é o gênero. Essa rede social foi utilizada como veículo, suporte para o concurso literário por causa do. Ou seja, por que ele se escolheu o Twitter? Limite predeterminado de extensão do texto. O Twitter tem essa questão dos caracteres. Interesse pela participação de jovens, não necessariamente, porque não são só jovens que atuam na perspectiva do Twitter. Né? Tem muito adulto também. Atualidade do enredo proposto, não, a gente não tem nenhuma informação que confirme que esse texto, esse enredo, é atual. Tem nada a ver no texto, nenhuma confirmação. D. Fidelidade a fatos cotidianos. Bom, não há perspectiva de fidelidade a fatos cotidianos aqui. Simplesmente há um relato que ele está fazendo sobre um concurso que está sendo aplicado. Dinâmica da sequência narrativa. Ou seja, ele está dizendo que nessa notícia, essa rede social foi utilizada como veículo suporte para um concurso literário por causa do, ou da, dinâmica da sequência narrativa. A dinâmica da sequência narrativa eu posso fazer em qualquer local, não só no Twitter. Entendem? Então, inevitavelmente, fica a letra A, que é limite predeterminado de extensão do texto. Ou seja, trata-se de um recurso online específico do Twitter. Agora, nessa questão, qual é a habilidade, qual é o recurso que ele utilizou para mostrar o que ele queria? Ele usou o recurso pleno da informação, só informando quem estava lendo a questão. Só informação. Tá? Então, nesse caso especificamente, se eu tenho uma limitação pré-determinada de extensão do texto, é a única informação que preenche a necessidade desse item. Pergunto a vocês, vocês acham que essa questão é nível fácil, médio ou difícil? Acho médio. Eu também acho que é médio. É o nível médio, vou dizer por quê. Ele não fica preso só no recurso linguístico utilizado. Ele apela para o conhecimento sobre o Twitter, conhecimento de mundo, extralinguístico. Então, nesse sentido, ele já acrescentou, já agregou mais informação. Por isso que nessa perspectiva aqui, você pode considerar essa questão como questão média, certo? E essa outra é a habilidade 2, recorrer aos conhecimentos sobre linguagem de sistema de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Esse aqui é o segredo. Resolver problemas sociais, certo? Qual o problema social que vai ser resolvido aqui? Posso mandar por e-mail? Atualmente é comum disparar currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada. É preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para seu perfil, sob o risco de estar queimando o filme com o futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação com a sugestão a seguir. Assunto: currículo para a vaga de gerente de marketing. Mensagem: boa tarde, meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. Está vendo que ele está meio que ensinando a pessoa como é que a pessoa deve agir? Por isso que ele está ligado à perspectiva do auxílio social, né? Quando ele fala aqui, da resolver um problema social. Aí eu estou na habilidade 2. Olha o texto aqui, o enfoque. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de
Divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos. Ele faz isso? Ele divulga um padrão oficial de redação? Não, Não. Indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. Ele não, indica um modelo para pleitear? bem não. Isso. Mas vamos lá. Pleitear é o que mesmo, professor? Oi, oi. Pleitear é o que mesmo? Pleitear como se fosse objetivar, entendeu? Ah, Currículo certo. para objetivar uma vaga de emprego, conquistar uma vaga de emprego, entendeu? Entendi. Tá mais a questão do desejo, desejar aquilo. C. Instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. Tá mais pra sair, né? Tá vendo que a 2 pode ser, mas a 3 está mais do que a 2? É. A 3 está mais específica. D. Ó, responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por e-mail. Não tem essa perspectiva aqui. Orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos. É Vocês acham? justamente o oposto. Entendeu? Vamos lá. Ó. Letra C. Tá vendo como aos poucos vocês foram dizendo assim, essa aí tá melhor, ou essa aí tá mais. Acho que Maria parou na B, né, e fez, essa pode ser. Quando leu a C, não, a C tá mais do que a B. Ou seja, o que eu estou analisando? Eu sei que esse tipo de texto é sobre a sua viabilidade no mundo social, né, no que ele pode fazer pelas pessoas. Então, inevitavelmente, quando eu digo instruir o leitor, ele não está indicando, ele está realmente instruindo. Lembre-se, ele está resolvendo, aqui ó, na habilidade, problemas sociais. Para resolver, ele tem que instruir. Ele pode até orientar lá embaixo, só que a orientação não é essa que está na alternativa E. Tá? Então, realmente, de fato, aqui eu estou concentrado na alternativa C. Beleza? Por que eu quero mostrar isso para vocês? A gente vai fazer um primeiro momento sempre mostrando o efeito da redação que eu preciso de vocês. E a gente vai fazer aqui ó, um segundo momento resolvendo algumas questões específicas para uma habilidade. Ao final desse processo, você vai saber assim, ó, essa questão aqui tem a ver com a habilidade 2, que é resolver o problema social. Tem a ver com a habilidade 1, que é utilizar o recurso específico da linguagem para resolver uma questão, não, desculpa, para expressar alguma coisa. Então, onde que é a diferença entre aquela inicial, aquelas duas iniciais, e essa daqui, é que essa tem uma finalidade. E a finalidade fica clara no texto. É resolver um problema, tá? E especificamente, o que é que vai acontecer? Esse material aqui, eu ainda não vou passar para vocês, porque eu quero aprofundá-lo. Eu quero que ele fique mais maleável para vocês entenderem e ir estudando sozinhos, porque aí depois a gente vai fazer questões sem gabarito, tá? Todas as questões aqui estão com gabarito. Ao final, você já resolve e vê qual é a questão. Ou se já está lá o gabarito você viu primeiro, você vai tentar entender por que aquela. Isso é uma questão interessante para o Enem, porque ele precisa que você faça esse formato para ter velocidade. Cada questão tem 3 minutos, tá? E aí, o que é que vai ser feito agora? Presta atenção. Eu vou tentar deixar sempre as aulas até em 30 minutos para a gravação ficar boa para quem não assistiu pegar depois, porque senão fica muito tempo. Deixa eu parar esse tópico aqui. Ó.